Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez nesta manhã, hoje, terça-feira, dia 22 de agosto, quase chegando ao final de mais um mês. E caminhamos, pois ele só se faz com o caminho percorrido. E nós queremos continuar percorrendo o caminho, porque a graça de Deus não para em benefício, em ação na vida de quem acolhe, de quem vive, de quem assume e de quem realiza o projeto, o plano de Deus. Nossa saudação, nosso bom dia a você que está sintonizado conosco através das ondas do rádio Café FM 98.9, você e sua família, você internauta, você que está no seu veículo, você que passa aqui pelo município, você de paróquias e cidades circunvizinhas. Que bom, nesta manhã Deus nos concede a todos, mais uma vez, a beleza da vida. Que beleza é a vida que Deus nos concede e que maravilha quando nós colocamos essa vida a serviço, na doação, na entrega, na partilha da vida entre irmãos e irmãs, família de Deus, povo de Deus, comunidade. É assim que nós caminhamos. Caminhamos sempre para o projeto de Deus, a proposta de Deus, que é seu reino. E enquanto peregrinamos, vamos peregrinar vivendo a comunhão com Ele e a comunhão entre irmãos e irmãs na vida que Deus concede a cada um e a todos nós. E a morte que foi destruída nessa vitória da cruz. Morte, onde está agora a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por Cristo nosso Senhor, de São Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Sem esses dois riscos não se tem Jesus, porque a partir dessa experiência do crucificado, eu já falei isso em alguns programas atrás, é essa experiência que leva à experiência do ressuscitado, e a experiência do comprometimento, a cruz de Cristo e nós. Jesus já disse, alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o cristão leva uma vida de crucificado. O Jesus, o Cristo, a cruz dele, segundo o apóstolo Paulo, vem a ser o coração do cristão. Por isso a fé no crucificado, o Cristo, foi crucificado como Cristo no batismo e demais morreu para a lei do Antigo Testamento para viver com Deus. Por minha parte, diz São Paulo, a carta aos Gálatas, seguindo a lei, cheguei a ser morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e agora não vivo eu, senão Cristo que vive em mim. Chegar a tal estatura, chegar a tal compreensão, chegar a tal entendimento, é sinal de uma, usando a linguagem do momento, é sinal de uma configuração muito íntima, muito próxima com o Senhor. Por isso que essa beleza da fé vivida em comunidade, e se expurga, vamos assim dizer, da comunidade, ou se auto-exclui da comunidade, quem não vive essa experiência. Porque a experiência é para Deus, não é para uma função que você tem, não é uma tarefa que você tem, e às vezes até achar que faz melhor que o outro, que só você que pode fazer. Não. Na dinâmica do crucificado, são braços, mãos estendidas, são os pés a caminho, como vimos durante esses últimos dias agora, que coloca o cristão que leva uma vida de crucificado. O contrário disso é só projeto humano, é só vaidade humana. Por isso que a cruz, título de glória do cristão, na vida cotidiana do cristão, o homem velho é crucificado, de São Paulo, a carta aos Romanos, a tal ponto que fique plenamente livre dos pecados. O cristão diariamente deve assumir a sabedoria da cruz e se converterá a exemplo de Jesus, em humildade, em obediência até a morte e morte de cruz, como foi a experiência dele. Então não devemos temer levar uma cruz no peito, nem tampouco colocar um crucifixo na cabeceira de uma cama. Não. Devemos temer, isto sim, a apostasia, ou seja, a traição de Jesus, trair Jesus na cruz. Quem tem vergonha, quem não tem coragem, A traição verdadeira, que para trair a verdadeira religião,
que seria o mesmo que crucificar de novo o Filho de Deus na cruz. Está aí na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 6. Quem tem vergonha de Jesus de mim, eu terei vergonha dele diante do Pai. Então, quem tem vergonha, por exemplo, de trazer uma cruz no peito, ou de manifestar a sua fé, é traidor, é apóstata, diz aí para nós a palavra. Porque o verdadeiro cristão com a cruz na mão deve exclamar: quanto a mim, queira Deus que me glorie somente na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Mas trazer a cruz no peito não é um enfeite, não é um penduricalho, não. É porque a minha vida está configurada àquela cruz que eu carrego, aquela cruz que manifesta a minha experiência da fé, porque são coisas diferentes. Não é um penduricalho que você coloca, né, como um adereço para enfeitar, para compor. Não é isso. A cruz de Cristo é realidade trazida no meio de nós, vivida pelo próprio Filho de Deus no meio de nós. Então é algo que está configurado a mim a tal ponto que eu quero viver nessa experiência e tenho orgulho de ver essa experiência com Cristo, né? Com Cristo crucificado, que nós sabemos que pela experiência da cruz passa para a experiência da ressurreição. Então na cruz de Cristo nós encontramos uma espécie de compêndio da verdadeira fé cristã e por isso o povo cristão com profunda fé encontrou milhares de formas para expressar seu amor a Cristo crucificado. Espontaneamente, a religião do povo reproduziu em toda parte as pinturas, esculturas, as cruzes, de diferente forma. E aquele que crê que coloca a cruz no seu peito, na sua casa, nos lugares, né, do trabalho. Então o cristão se proclama a sua fé na glória de Cristo. O discípulo, que é fiel, coloca a sua cruz no peito para anunciar a fé que leva no coração. Então é entender, compreender, perceber isto. Porque essa expressão, até as expressões populares não são de nenhuma maneira, nenhuma idolatria, como pretende alguns dizer, como alguns querem afirmar. É realmente uma autêntica expressão de fé e de amor a Cristo que morreu por nós. Que morreu por nós. E se eu não posso expressar, se eu não posso trazer aquele que é a razão, que é o fundamento, e que passou por essa experiência crucificada, o que mais poderá? O que mais poderemos? O que mais traremos? O que mais vamos conservar como memória real, viva, encarnada da história de Deus na história da humanidade? Que belo quadro quando alguém entra numa família cristã e vê como a cruz de Cristo tem um lugar privilegiado no lar, né? Não é enfeite em parede. Que profunda fé se expressa quando um cristão faz com sentimento a reverência, o sinal da cruz, que nos lembra a Trindade Santa. É muito fácil e barato zombar das expressões populares da fé de alguém, né? Mas tais ironias são faltas graves contra o respeito e o amor ao próximo. E tais zombarias são simplesmente sinais de uma grave ignorância, de não entender, de não compreender e se tornar juiz dos outros, achar que pode se tornar juiz. Então, o que dizer da cruz no peito? Se alguém, sacerdote, religioso, religiosa, leigo, leva uma cruz no peito com fé e amor, com sentimento de reverência, ninguém tem o direito de rir desta pessoa. Quem é você, quem somos nós, para julgar e criticar os autênticos sentimentos religiosos das pessoas? Só Deus sabe. O mais íntimo do nosso coração, aquilo que está no nosso coração, uma palavra acerca dessa experiência, quando se coloca a imagem de Cristo sobre a cruz, chamamos crucifixo ao conjunto. Não se adora a madeira, sendo que o Cristo vê, o cristão, melhor dizendo, vê Cristo nela. Ter um crucifixo não é uma idolatria, é um sinal de amor a Cristo, de lembrar aquilo que Ele fez. E mesmo quando nós olhamos para ela, vemos todos a entrega. Às vezes o mundo caminha tão indiferente à realidade de Deus encarnado em nossa história. Imagine se nós não tivermos esse ícone, desta memória, dessa imagem do crucificado, para nos lembrar, hein? Porque às vezes as pessoas usam a palavra até para justificar o erro,
usa a palavra para justificar que pode fazer isso, pode fazer aquilo com o outro, usando de forma errada, equivocada a palavra de Deus. Usando de forma desonesta e dizendo aquilo que Deus não diz. Então, caros irmãos e irmãs, a igreja nunca ensinou a adorar a cruz, mas a adorar a Jesus, que nele morreu. Sim, a igreja nos convida a venerar esses sinais de fé. Por exemplo, na Sexta-feira Santa, né? Adoração da cruz, porque é aquele momento das 3 horas que nos diz aí a palavra de Deus, a tradição viva da igreja, que o fato ocorreu, que o fato aconteceu. Porque ali naquele momento nós lembramos em memória do que aconteceu. O ato da entrega para salvar o mundo, para salvar a humanidade. E o amor do Senhor que morreu na cruz faz com que frequentemente se tenha feito crucifixos de madeiras preciosos. Mas em nossos dias a igreja volta a preferir um crucifixo simples, rústico, mais realista e mais expressivo, para traduzir de fato aquilo que foi a experiência de Jesus. Então, caros irmãos e irmãs, são as razões pelas quais nós veneramos e honramos a Santa Cruz com muito respeito. E quando levamos uma cruz no peito, sempre devemos lembrar-nos da palavra do apóstolo São João. Quanto a mim, Deus não quer que eu me glorie, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. São Paulo nos diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Olha aí a palavra de Deus. Então que ninguém venha ao contrário daquilo que nos ensina, daquilo que nos mostra a palavra de Deus. Mas que conheça, que saiba, né? Aquela belíssima mensagem musical, né? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Porque essa é a experiência realmente que nós fazemos como vocacionados, vocacionadas à vivência do reino de Deus, na missão que Deus confia e que Deus acredita em cada um de nós, como cidadãos do infinito dos quais nós somos, formamos e caminhamos para a eternidade. Muito bem, no caminho nós vamos com a palavra de Deus, que é a baliza, o prumo para a nossa vida, que orienta, que nos governa, para que assim possamos realizar a vontade de Deus e cumprir essa vontade na sua presença, no seu amor, como vida de fé, como vida de comunidade que nós assim formamos. Nosso texto de hoje é o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haveis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é palavra de vida eterna. As riquezas são uma cilada, diz Jesus no Evangelho de hoje. É um prodígio ver um rico interessante desejar uma vida, no caso, diz o Evangelho, né? Porque desejava uma vida de pobreza e indigência e riquezas, contentar-se com o pão cotidiano, diz o Evangelho de Mateus, e é concebido por Paulo como um saber adaptar-se. Então, afirmar, e afirma Jesus, né, que o rico tem grave dificuldade para entrar no reino. Por quê? O reino não é para eles? O reino é para todo mundo. Mas o reino nós conquistamos aqui quando somos capazes de abrir mão e desapegarmos.
Os discípulos ficaram espantados, porque intuem então que Jesus entende que a riqueza, em sentido amplo, deseja-se o bem-estar, afã de possuir, preocupações com a insegurança, mas o reino pede que se tenha, que se pode e que se tenha por tudo. E tal desprendimento é puro dom de Deus. Aqui que está a diferença. Os discípulos, cônscios de havê-lo cumprido, pedem então uma compensação. O homem contrata sempre o que vai me dar? Pois bem, Deus é generoso. A capacidade de renúncia é a capacidade de ter. Será uma missão de salvação de Jesus. Será possuir o reino da terra. A vida eterna em Deus e com Deus. Entre essa posse e as posses terrenas, as posições serão invertidas de Jesus no Evangelho. Porque o reino é para todos. Agora, como nós conquistamos o reino, buscamos o reino, é aí que está, né, o princípio da diferença. Como se faz? Como fazer isso, né? De Jesus, essa possibilidade de abrir-se ao absoluto que é Deus, que é o sumo, eterno, definitivo bem para todos nós. Para todos nós. E que nós somos chamados, então, né, a esse verdadeiro desapego das coisas, até das pessoas, porque Deus tem que ser o bem absoluto na vida da gente. Isso que Jesus fala, essa expressão de ir até o extremo, onde Deus tem que ser o absoluto para cada um de nós. E assim nós vamos nos desafiando com a proposta da palavra, a proposta do reino de Deus, porque o caminho é esse mesmo. Nós não temos como diferenciar, nem trocar, nem justificar. É preciso encarar a realidade que é, porque é a realidade do jeito que é do reino de Deus, que nos ajuda a entender, compreender, para praticar o reino de Deus. E assim nós vamos conseguindo, com a graça e a presença de Deus na vida de todos nós. Muito bem, então hoje continuamos aí as nossas celebrações, né? Hoje, dia 22, terça-feira, comunidade São José, comunidade Tabuleiro, a missa às 19 horas. Quarta-feira, amanhã, dia 23, está acontecendo desde ontem, né? Segunda, terça e quarta, o Tríduo na comunidade Santa Rosa. E amanhã, às 19 horas, então, nós temos a celebração, dia de Santa Rosa, juntamente com aquela querida comunidade. E a comunidade São Paulo Apóstolo, tudo às 19 horas. Quinta-feira, comunidade de Moeiro e comunidade Pedra Menina. Sexta-feira, dia 25, comunidade Nossa Senhora de Fátima e comunidade Monte Verde. São as celebrações que teremos durante a semana, depois vamos marcando aí, né, lembrando as comunidades do final de semana. Ainda nós temos um pequeno tempinho aqui, quero, através aí das ondas do rádio, da Café FM, reiterar os agradecimentos, né, por esse tempo de graça que nós tivemos celebrando do dia 11 ao dia 20 a novena em honra em Nossa Senhora da Glória. Então, que Deus possa retribuir com bênçãos a todas as pessoas, homens e mulheres de boa vontade, todos e todas, que tiveram antes, durante e até depois de um tempo, né, ainda estão envolvidos aí na conclusão das celebrações que nós tivemos aí da festa de Nossa Senhora da Glória. Então, toda a equipe liturgia que com muito carinho e atenção, né, preparou, organizou, dinamizou aí a festa de Nossa Senhora da Glória, a todas aquelas equipes de acolhida, né, todo dia de um grupo de pessoas simpáticas na porta, acolhendo as pessoas, então nosso muito obrigado também. A equipe de som interna da igreja, externa no pátio, né, onde tivemos momentos lá tão bonitos, né, de encontro, de partilha, de vida, a todas as equipes de música, né, que também já na missão bonita que tem cantar, eu quero aqui de modo especial a todos os salmistas, né, nos ajudando assim a rezar, a viver aquele momento tão bonito, tão cheio da graça de Deus. As equipes de ornamentação interna e externa que aconteceu, né, dentro da igreja e fora do espaço no pátio, as coradeiras e suas famílias, Deus, papais, mamães, que bom, que Deus abençoe vocês, né, que possa continuar através desse gesto de encontro, de partilha, de expressão tão singela, tão bonita que foi, e aqui nosso agradecimento à comunidade Forquilha do Rio e à juventude, que prepararam aqui o encerramento para nós, né, uma belíssima coroação também, os outros dias, né, que coroações muito bem preparadas, organizadas, bonitas, né, que trouxe uma mensagem para todos nós. Então, nosso muito obrigado a vocês. A equipe, né, que preparou, a equipe de coroação também. Nossas queridas aí irmãs, né, que
prepararam toda a partilha, né? Que gesto de generosidade, né? Todo dia lá, com carinho, com alegria. Nosso muito obrigado a todas vocês, a equipe de funcionários da paróquia, né? Cada um assumindo a sua parte, a sua responsabilidade e fazendo assim acontecer. Ministros da Eucaristia, também nosso agradecimento às equipes de distribuição, né, no pátio, aqui, os casais, todo mundo, né, os homens, mães, horas pelo filho, os jovens e tantos outros equipes que lá estiveram fazendo a distribuição da partilha. A equipe de transporte, né, de apoios, doadores, coroinha, as comunidades, né, que animaram as nossas liturgias, aos celebrantes que vieram aí de fora, né, estiveram conosco, as irmãs sacramentinas, que nós tivemos a oportunidade de também estar juntos, aqui a Rádio Café, né, nosso muito obrigado, né, toda a cobertura, né, a equipe de fotos e vídeos, né, nosso filmador aí, Romin, esteve lá presente todo santo dia, né? E juntamente com a equipe de fotos também, registrando aqueles momentos que ficarão na memória, no coração, para que ele arda e coloque os pés a caminho. Nós vamos continuar, né? Terminamos um tempo de novena, mas colhemos os frutos que agora darmos o testemunho, a vida, a continuidade da nossa vivência, da nossa participação. Então, que Deus abençoe a todo homem e mulher de boa vontade que esteve junto, que se peço perdão se faltou lembrar de alguma equipe aqui, mas nas nossas orações vocês estão presentes com certeza, como agradecimento a Deus pelo trabalho, pela dedicação. As novas coordenações sejam bem-vindas, né, para o trabalho aí na sua comunidade. Nosso agradecimento também aos coordenadores, né, que passaram essa missão e que agora esperamos continuar firmes aí na experiência da ajuda, partilha da vida com esses nossos novos irmãos. Tudo isso, que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a todos, anime a todos, dê-nos a coragem sempre, como diz Jesus no Evangelho, coragem, eu venci o mundo, e assim nós continuaremos vivendo, anunciando, testemunhando o reino de Deus. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.